Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar por destacar aquilo que já é oficial, que é o facto do presidente Marcelo ter marcado eleições para 18 de maio. Aliás, a instabilidade política em Portugal tem sido evidente nos últimos anos, com um espaço médio entre eleições legislativas de 1 ano e 5 meses desde 2019, ao contrário do período entre 1985 e 2019, em que o espaço médio foi de 3 anos e 1 mês. E ao fazer um balanço do ano de governação da AD, podemos observar a evolução de alguns indicadores, entre os quais destaco o aumento de 6 a 8% no rendimento mensal líquido, a diminuição da dívida pública em 2,6 pontos percentuais e a diminuição em 56,1% dos utentes sem médico de família. Por outro lado, a carga fiscal aumentou 2 pontos percentuais em percentagem do PIB, o valor da renda das habitações por metro quadrado aumentou 10,8% e o índice de corrupção baixou 9 posições no mundo. E neste contexto, uma notícia preocupante revela que quase 70% dos portugueses têm dificuldades para pagar contas e 11% a situação é de sufoco. As despesas com habitação, alimentação e energia continuam a ser as que mais pesam na carteira das famílias. Passando às notícias nos mercados internacionais. A inflação nos Estados Unidos recuou mais do que era esperado para 2,8% em fevereiro, sendo que em janeiro estava nos 3%, sinalizando um sinal positivo que sugere que a Fed poderá em breve iniciar cortes nas taxas de juros. Nas empresas, a DocuSign surpreendeu com uma valorização de 14% após apresentar resultados fortes e beneficiar do impulso da inteligência artificial. A Adobe também apresentou resultados sólidos, mas caiu 14% devido a previsões consideradas conservadoras no setor da inteligência artificial. Basicamente, os investidores esperavam uma maior previsão de crescimento para o futuro. A Kohl's, que é uma empresa no setor de retalho, tombou 24% depois de apresentar previsões abaixo das expectativas, refletindo os contínuos desafios no retalho. Por outro lado, a Oracle surpreendeu positivamente com uma forte procura por serviços de cloud, com um crescimento de 49% nas suas vendas neste setor. A Intel nomeou um novo CEO e fez as ações dispararem cerca de 18%. Os investidores veem esta mudança como uma oportunidade para reorganizar a empresa numa altura crucial. A CATL, maior fabricante de baterias no mundo, anunciou uma subida de 15% nos lucros, reforçando o domínio chinês neste setor estratégico. E Warren Buffett, que continua a vender ações em 2024, desfazendo-se de 134 mil milhões de dólares em títulos, fez com que fosse um dos únicos grandes bilionários a precaver nesta recente queda. E antes de passar ao próximo tópico, não podemos ignorar o facto da Starbucks ser obrigada a pagar uma indenização de 50 milhões de dólares após um café com tampa mal fechada entornar e queimar o cliente nos genitais. Mas, pelos vistos, isto não parece ter afetado o preço da ação. Hot drink spilled into his lap, severely burning and damaging his genitals for life. Agora, no contexto europeu, o Reino Unido viu a produção industrial atingir um nível mais baixo desde maio de 2020, refletindo o enfraquecimento da economia britânica. E a BMW anunciou uma descida nos lucros de 37% e prevê margens mais baixas para 2025, principalmente devido à nova realidade de tarifas comerciais. Em contraste, a Rheinmetall, que é fabricante de equipamento militar, ultrapassou a Volkswagen em valor de mercado, refletindo assim a crescente importância da indústria da defesa na atualidade. Quanto às tensões comerciais, a Europa respondeu a Trump com tarifas no valor de 26 mil milhões de euros, que entram completamente em vigor a 13 de abril. O Canadá também anunciou novas tarifas alfandegárias sobre produtos dos Estados Unidos, no valor de 25% a ser aplicado em produtos como computadores, equipamento esportivo e produtos de ferro fundido. Em resposta à tarifa da União Europeia sobre o whisky, Trump ameaçou retaliar, prometendo especificamente taxar o champanhe e vinhos europeus com tarifas de 200%. A Vini Portugal já alertou que estas tarifas dos Estados Unidos vão penalizar fortemente a exportação de vinho português, um setor crucial para a nossa economia. Sobre as taxas de juros, Lagarde afirmou que o Banco Central Europeu vai considerar o grande aumento nos gastos com defesa ao definir a política monetária, sinalizando uma postura mais cautelosa. Entretanto, o ouro atingiu a barreira dos 3 mil dólares, refletindo a procura por ativos de refúgio em tempos de incerteza. E o ouro é realmente uma opção interessante para se manter numa reserva de emergência, mas, tal como já disse em outros vídeos, tem a desvantagem de não render juros. Passando ao setor de cripto, a Rússia está a utilizar criptomoedas para contornar as sanções ocidentais no comércio de petróleo, demonstrando uma das potencialidades da descentralização das criptomoedas. Por outro lado, altos funcionários do governo Trump possuem milhões de investidores em criptomoedas, sinalizando claramente uma atitude mais favorável a estes ativos. E a Metaplanet comprou 162 bitcoins, fazendo as ações subirem 8%.
com mais um exemplo de empresas a investirem nestas moedas digitais. Por último, no setor cripto, quero deixar uma atualização dos indicadores económicos, a começar pelo índice de altcoins, que continua em valores baixos, sinalizando ainda a fraqueza das moedas alternativas à Bitcoin, mas pelo menos já está acima da Bitcoin Season. E o índice do MED e da ganância subiu ligeiramente para níveis apenas de MED, com um ligeiro aumento da confiança dos investidores. Agora, deixo também a mesma atualização dos fatores económicos para o mercado acionista, a começar pelo índice de Buffett, que recuperou ligeiramente depois de ter descido até os 185%, sinalizando um possível fim desta correção do mercado. E quanto ao índice do MED e da ganância, continuamos numa altura de medo extremo nos mercados, sendo ainda uma boa altura para procurar possíveis oportunidades. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana, em que destaco apenas a GameStop no dia 25 e a Lululemon no dia 27. Passando agora a Portugal, a queda do governo suspendeu o acordo de concentração social que previa um salário mínimo de 1.000 euros e a baixa do IRC. Estas medidas ficaram agora pendentes até à formação do novo executivo. E no tema do primeiro-ministro, o grupo Sol Verde avançou com uma queixa contra Ana Gomes depois da ex-eurodeputada ter enviado uma participação à Procuradoria Europeia. Por outro lado, nas empresas, a Jerónimo Martins anunciou que quer expandir a sua cadeia para a República Checa e Eslováquia, continuando a sua estratégia de internacionalização. Deixem nos comentários o que acharam do vídeo e também se acreditam que chegamos ao fim da recente correção do mercado. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.